Olá, eu sou a Tia Amélia, seja muito bem-vindo ao nosso canal e esse é mais um ABC da Bíblia. Olá, príncipes e princesas do Senhor, como vocês estão? Estão bem? Tia Amélia está ansiosa para mais uma letrinha, vocês também estão? Nós estamos chegando no finalzinho do nosso alfabeto, hein? Vamos ver qual a letrinha de hoje? Qual letra que nós vamos aprender hoje sobre um personagem da Bíblia? Essa letrinha está aqui dentro da nossa Biblinha, ó. A letrinha de hoje é a letra U. Olha que letra legal, letra U. Você já pensou? Já adivinhou? Já sabe? Qual é o personagem bíblico de hoje com a letra U? Se você sabe, você vai ajudar a Tia Amélia a contar essa história hoje. Agora, se você não sabe, você vai aprender. Hoje, o nosso personagem de hoje é o rei Uzias, um rei maravilhoso que Judá teve, tá? Essa história do rei Uzias está aqui em 2 Crônicas, capítulo 26. Depois você pega a sua biblinha e vai ler todo esse capítulo, que é pequeno, tá? E ali você vai conhecer toda a história do rei Uzias. Se você não sabe ler, pede para a mamãe ler, tá bom? Então nós vamos lá. O rei Uzias começou a reinar, ele tinha 16 anos. Olha, ele era jovenzinho. Você está vendo como mesmo jovem, mesmo novinho, você pode ajudar muito as pessoas? Você pode fazer coisas maravilhosas. Por quê? Porque tem Deus do seu lado. E o rei Uzias, ele servia a Deus. Ele fez o que era reto, ele fez o que era certo diante de Deus. Tudo isso ele aprendeu com seu papai, o rei Amazias, que também servia a Deus, tá? E quando o papaizinho dele morreu, ele entrou para reinar, começou a reinar. Ele tinha 16 anos e ele ficou muito tempo ali, sabe, como rei. Ele ficou 52 anos como rei, sabe? Então, esse era o rei Uzias. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar. Novinho, né? O rei Uzias, ele morava num lindo palácio. Olha, que coisa linda. Um lindo palácio. Ele tinha muitos empregados. Ele tinha o profeta Zacarias que ajudava ele no reinado. Ele tinha muitas coisas. Uma cama confortável, né? Tinha pessoas que conversavam com ele, os cozinheiros que faziam comida gostosinha para ele. Ele tinha muito luxo, muita riqueza, porque ele era um rei, sabe? E ele amava a Deus. Quando a gente ama a Deus, a gente ganha muito mesmo, sabe? A gente é muito abençoado. E o rei Uzias era um rei abençoado. A Bíblia nos conta que na época do rei Uzias, houve muita prosperidade para o povo de Judá. Ele era um rei lá do Reino do Sul. Quando Salomão morreu, o rei Salomão morreu, o reino de Deus, né, o reino de Jerusalém, de Israel, foi dividido em dois. O reino do norte e o reino do sul. E ele reinava no reino do sul, sabe? Lá em Judá, onde tinha o templo do Senhor. Então ele ia ao templo, ele fazia suas orações, ele fazia tudo ali muito certinho. E diz, né, a Bíblia nos conta que no tempo dele, ele foi um maravilhoso rei. Olha, na agricultura, dava tudo, sabe? As plantações eram muito bem organizadas, não faltava comida, legumes, frutas, os trigos, né? Todas as coisas que eles precisavam para comer, a terra dava muito, porque ele foi um ótimo administrador. E a agricultura, né? As frutas, as comidas que vinham da terra, a terra dava muita coisa, porque ele sabia organizar tudo aquilo e ele fiscalizava tudinho, sabe? Ele era um ótimo rei e as pessoas trabalhavam com prazer e Deus abençoava aquele lugar. Dava muita fruta, dava muita verdura, muito legumes, muito trigo para eles fazerem o pão deles. Era muito abençoado. O rei Uzias também, no seu reinado, olha, tinha muito gado. Era muito abençoado aquele rei.
O rei Uzias, ele fazia tudo perfeito para Deus. Ele fazia adoração, ele fazia o seu culto, ele obedecia às ordens de Deus. Então, na sua época, o gado, tinha muito gado. Nossa, tinha ovelha, tinha boi, tinha vaca, tinha cabrito, tinha tudo quanto era bichinho lá que dava leite, que eles podiam usar no sacrifício também, né? Então, faziam seus queijos. Olha que coisa maravilhosa, o queijinho. Tudo isso na época do rei Uzias, porque ele era um rei abençoado e ele sabia administrar todas as coisas. Todo o povo gostava muito do rei Uzias. E ele também, sabe o que ele fez? Ele modernizou o exército. O exército dele, ele fez assim novas tecnologias, sabe? Novas armas, aumentou o número de soldados, eles eram muito bem treinados. O rei Uzias era muito esperto, ele tinha muita sabedoria para lidar com todas as coisas. E como jovem que ele começou, né, que ele foi reinando já desde jovem, ele tinha uma mente muito esperta. Então ele fez muito mais do que seu pai fez, porque o seu pai, já por ser de idade, né, talvez não soubesse muitas coisas assim modernas para a época. Mas o rei Uzias modernizou, fez armas novas, armas assim potentes mesmo, né? Umas lanças diferentes. Então eles ganhavam muita guerra, sabe? Através desse exército maravilhoso que foi constituído pelo rei Uzias. E, como sempre, Deus abençoando também. Ele era muito sábio, muito esperto, muito bom, mas Deus também estava sempre com ele ali juntinho. E tinha também, na época do rei Uzias, construíram muito muros, sabe? Ele destruiu alguns muros que não estavam servindo, mas construíram outros. Tinha muitas construções de casa, as pessoas construíam muito, sabe? As habitações, tudo funcionava muito bom. O povo amava o rei Uzias. O rei Uzias era maravilhoso, um rei maravilhoso. Ele fazia as coisas para Deus. Ele era muito bom rei mesmo. No governo do rei Uzias, as coisas funcionavam. A agricultura, o gado, as construções, o exército, tudo funcionava muito bem, porque o rei Uzias era um ótimo rei, um ótimo administrador e um ótimo servo de Deus. No templo em que o rei Uzias participava, tinha aqui, um lugar onde fazia sacrifícios, tá? Para Deus. Eles levavam o boi, né, o cordeiro, a ovelhinha lá, fazia o seu sacrifício. Porque naquele tempo os sacrifícios eram feitos com animais. Só que hoje nós não precisamos mais fazer esses sacrifícios, porque Jesus já morreu por nós, já derramou o seu sangue. Aqui eles pegavam o sangue dos animais, eles queimavam as carnes dos animais, mas agora nós não precisamos fazer isso, porque Jesus já fez esse sacrifício pela gente, ok? Tinha também aqui, aqui era onde essa casinha aqui que está saindo esse foguinho aqui, era chamar altar do incenso. Era onde eles queimavam o incenso. O incenso era um pozinho. Hoje a gente acha até em forma de um palitinho, mas era um pozinho que eles colocavam ali, tacavam fogo, e aquilo era uma adoração a Deus, sabe? Significava uma adoração a Deus. Só que quem fazia isso eram os sacerdotes, só eles podiam fazer. E aqui era o Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, e só os sacerdotes poderiam entrar ali. Aqui e aqui já outras pessoas podiam entrar, mas só os sacerdotes podiam fazer as coisas, os sacrifícios, né? Queimar o incenso. Isso aqui é o pão, que eles chamam o pão da preposição. Só os sacerdotes poderiam comer, né? Esse aqui é o candelabro que eles acendiam também. Tudo isso era a glória de Deus ali naquele lugar. Era bênção, mas tudo tinha que ser feito pelos sacerdotes, né? Aqui no altar do incenso, só os sacerdotes podiam queimar incenso. O rei Uzias era um rei maravilhoso. Todos amavam ele. Ele tinha muito poder naquele lugar. Ele fazia tudo muito bem feito. Aí um dia
Sabe o que aconteceu? Ele achou que por ele fazer tudo perfeito, tudo muito bom, tudo muito especial, todo mundo gostava dele, ele achou que ele podia fazer muitas outras coisas que ele não fazia, mas que não era para ele fazer. Mas ele achou que por ele ser rei, ele podia fazer. Sabe o que ele fez? Ele foi lá naquele lugarzinho lá, colocar fogo lá no altar do incenso, ó. Levou o incenso para queimar. Só que quem podia fazer isso era o sacerdote. Deus abençoou muito o rei Uzias em tudo que ele fez para o povo. Mas dentro da casa do Senhor, só quem podia fazer era o sacerdote. O rei não poderia, mesmo ele sendo o rei, porque eram coisas do Senhor. E as coisas do Senhor são muito sérias, sabe? Então, ele foi lá para poder queimar o incenso, botar o foguinho lá para chegar no trono de Deus, o cheirinho suave, maravilhoso, adoração a Deus, só que ele não podia fazer. Ele podia ir no templo para orar, para organizar, até mandar fazer um culto, qualquer coisinha assim, né? Orar, estar junto lá, mas fazer as coisas, botar a mão nas coisas do Senhor, só o sacerdote. E os sacerdotes ficaram muito zangados com ele. Mas ele mesmo assim, o sacerdote, ele chegou lá e falou assim: eu vou fazer hoje isso, eu vou botar fogo aqui no incenso. O sacerdote: não, o senhor não vai fazer. Ele, com raiva, só porque ele achou que ele era o rei, ele podia fazer, ele foi lá, enfrentou os sacerdotes e botou fogo. Sabe o que aconteceu? Deus, na mesma hora, ó, colocou na testa dele, ó, uma doença chamada lepra. Na mesma hora, ele ficou leproso. Deus nos abençoa muito, sabe, crianças? Mas quando a gente faz uma coisa que ele não mandou fazer, uma coisa que ele proibiu de fazer, você não pode fazer isso, e você teimou e fez, Deus manda a sua punição, a sua mão pesada. Lembra de Adão e Eva? Quando Deus falou para eles não comer do fruto daquela árvore, e eles comeram, foram castigados, né? Porque desobedeceram. E assim também o rei Uzias era um ótimo rei, o povo amava, mas por isso ele achou que podia fazer coisa que não era para ele fazer. Ficou leproso. Aí, ó, os sacerdotes não tiveram outra escolha, mesmo ele sendo rei, eles obedeciam a ordem do rei, mas primeiro eles obedeciam a ordem de Deus. E já que o rei Uzias ficou leproso, ele tinha que sair dali imediatamente, porque um leproso não entrava no templo do Senhor. Um leproso não andava no meio das pessoas, nem morava com outras pessoas. O rei Uzias precisou sair logo dali, ó. Os sacerdotes mandaram ele embora na hora. Na hora que ele ficou todo marcadinho aqui, ó, cheio de lepra, ele foi embora. Aí, aquele rei Uzias, que morava naquele palácio maravilhoso, lembra? Lembra que ele morava nesse palácio maravilhoso? Ele agora foi morar, ó, numa casinha bem simplesinha, sozinho. Ele não tinha mais empregados, ele não tinha ninguém para fazer uma comida para eles, ele não tinha mais aquela cama maravilhosa, ele não tinha pessoas para conversar, ele não poderia mais ir ao templo orar, não poderia, porque quem era leproso não podia entrar no templo, não podia conviver com as pessoas, nem morar com as pessoas. Então, o rei Uzias ficou assim, ó, nessa casinha simples, até morrer. Morreu de lepra, sozinho, já um senhor de idade, porque já estava de idade. Ele mesmo que tinha que cozinhar, cuidar das suas coisas, cuidar da sua roupa, não podia mais estar ali com ninguém. Que pena. Mas mesmo assim, quando o rei Uzias morreu, o povo ficou muito triste, porque gostavam muito dele. Ele foi um ótimo rei para Judá. Ele foi um ótimo rei para as pessoas naquela época. Depois de Salomão, o reino mais próspero, que teve mais coisas e mais rico, foi o reino do rei Uzias.
né, depois de Salomão. Salomão foi um rei muito rico, muito sábio. Depois disso, a prosperidade que houve naquela terra foi na época do rei Uzias. Mas o rei Uzias ultrapassou. Ele achou que podia fazer coisas além do que ele devia fazer. Por isso ele foi punido e castigado. Então que a gente possa fazer somente aquilo que a gente tem que fazer, que Deus mandou. Não faça o que Deus não mandou, porque você pode ser prejudicado. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima letrinha, em nome de Jesus. Foi muito bom ter você aqui comigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro das nossas novidades, ok? E até a próxima. Não se esqueça de dar o nosso like, compartilha, convida os amiguinhos, porque tem muita coisa legal aqui pra gente. Beijo!